Nós vamos começar hoje uma nova série que é Recalculando a Rota. Chega agora novembro, né? Vira uma chave. É assim, toda canseira do ano, ou ela vem de uma vez e parece que, meu Deus, já é novembro, faltam menos de 60 dias para acabar o ano, o que eu fiz? Ou também tem muita gente que vira a chave, é Natal. Esqueceu tudo que passou e agora vive nessa expectativa do Natal. Mas eu queria parar hoje com você e pensar justamente a ideia sobre parar. Quando parar é necessário, no meio da nossa rotina. Seja você em qual time estiver. Do time que está cansado demais para pensar que daqui 60 dias é outro ano, é 2025. Ou se você é do time que, uau, que bom que é Natal, e já está naquela expectativa, porque é o ano novo, é coisa nova. E independente disso, eu queria pensar com você hoje sobre parar. Então nós vamos ler o texto que está em Atos 8, 26 a 40, que diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante a seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, a este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, que ela fala no nosso coração. Ilumina nesse momento, Pai, a explanação dela. Usa-me como instrumento teu, em nome de Jesus. Amém. Lucas, ele reserva então aqui o 8º capítulo de Atos para descrever o que a gente pode falar de Atos de Filipe, né? Ele vem falar então sobre ele. É um dos apóstolos, mas talvez se você olhar um pouquinho antes, em Atos 6, você vai lembrar que ele é um dos diáconos escolhidos para cuidar das viúvas helenistas lá em Jerusalém. Lembra que lá naquela ocasião elas estavam sendo excluídas da organização comunitária e é levantado então algumas pessoas para cuidar disso e os apóstolos ficarem preocupados só com a palavra. Mas, no entanto, a gente vê aqui que, apesar disso, os diáconos também pregavam a palavra, tá? Então, é muito importante isso para a gente, para nós pensarmos que todos, sem exceção, você pode estar designado para uma coisa,
mas você não abre mão de pregar a palavra do Senhor. Do pouco que a gente sabe da pregação dele, parece que a sua palavra tem um tom mais incisivo do que os outros membros daquela comunidade, lá de fala hebraica, porque ele é designado para cuidar dos gentios. Felipe, ele é descrito nesse capítulo, então, como um pregador itinerante. Então, ele fura aquela bolha judaica da igreja de Jerusalém. Ele está falando aqui, então, para quem não é judeu, para gentios. E a gente vê, então, aqui, ele pregando, evangelizando alguém gentil, mas simpatizante da fé judaica. É importante a gente olhar aqui que pela orientação do Espírito Santo, ele sai de onde ele está, então ele sai de Jerusalém, ele se desloca aí para, vamos dizer assim, que esse lugar onde ele vai, esse movimento é totalmente contrário ao que a gente estava vendo até então em Atos. Ele sai da bolha de Jerusalém, ele é mandado pelo Espírito Santo para outro lugar, e depois disso, ele só é citado novamente em Atos 27. Então, a gente tem só nesse capítulo esse texto falando sobre Filipe. E esse texto eu queria, a partir dele, né, porque ele se desloca, ele se movimenta, ele corre do lado da carruagem, né? Parece bastante a gente, né? Correndo, fazendo a obra de Deus. Só que por um momento ele precisa parar. Já que a gente está falando de recalcular a rota, Filipe precisa parar. Por quê? Porque a narrativa apresenta o encontro, então, desses dois personagens centrais da história, Filipe e Eunuco, que a gente não sabe o nome. A parte central aqui fala, então, de Filipe exercendo a sua tarefa, que é o quê? Explicar as Escrituras nesse contexto específico e administrando o batismo. O Eunuco, ele expressa a sua abertura para o Evangelho quando ele para Filipe e pergunta, né? Como eu vou entender se ninguém explicar? E o verbo utilizado aqui é interessante no original, que seria muito mais traduzido como eu vou entender se ninguém me conduzir, se ninguém me guiar por esse caminho, né, no texto original. Então a ideia é o quê? Se você não me mostrar o caminho, como que eu vou entender? Né? A gente tem a ideia do entendimento como algo racional, mas no original é mais essa ideia: quem vai me mostrar esse caminho? Para eu poder entender que caminho é esse. Então na estrada de Jerusalém até Gaza, a gente vê aí Filipe parando para explicar o Evangelho para o Eunuco. Ele precisa parar tudo o que ele faz. Se você olhar aí, os versículos 26 e 28 apresentam esses personagens centrais, né? A gente sabe pouco de Filipe, menos ainda do Eunuco, né? Então, a gente tem aqui uma condição muito interessante, porque ele sai do movimento para pausa, porque ele tem que parar ali. Gaza está situado assim, pelo menos 100 quilômetros de Jerusalém. Ele está bem longe de onde ele estava. Ele estava em movimento, mas ele precisa parar. O texto diz que a estrada estava deserta, então tinha pouca gente. O nosso texto aqui, que eu fiz questão de ler na Almeida, fala que é o sul, mas no original a ideia é mais a ideia do meio-dia, ou seja, é um momento em que ninguém viaja no calor do sol. Então com certeza estava deserto, mas Filipe é enviado para aquele lugar aparentemente deserto e inóspito para encontrar esse eunuco que está fazendo a sua viagem. E aí o eunuco, que é um pouquinho, se a gente pensar aqui no texto, ele é mais detalhado. Fala que ele é um guarda do tesouro, ou seja, ele ocupa uma posição de poder no reino de origem dele. Ele vem para Jerusalém adorar a Deus. Só que eu queria lembrar você de algumas coisas importantes. Deuteronômio 23:1 diz que uma pessoa castrada não poderia participar da Assembleia do Senhor. Ou seja, ele foi para Jerusalém, mas ele não podia entrar no templo. Ele ficava lá no átrio dos gentios. Ele era o que a gente chama de simpatizante,
ou temente a Deus. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Ou seja, ele era um gentil, então ele não era judeu, ele não poderia fazer parte daquela congregação, mas no entanto ele vai. Ele tem um cargo administrativo, também político, também militar. Então é alguém conceituado, mas por causa da sua condição primária, ele não pode entrar lá no templo de Jerusalém. Ele não pode participar então do povo de Deus. Apesar disso, ele vai para Jerusalém, ele retoma agora com a sua carruagem, lendo o profeta Isaías. Muito provavelmente algum rolo que ele conseguiu comprar. Lembra que rolo era algo caro, ele tem condição para isso. Então ele compra esse rolo e ele vai lendo então o trecho do profeta. A sua simpatia assim é tão grande que ele se dispõe então a ler, porque pensa que esse rolo está escrito em hebraico, ele é de outro povo, então muito provavelmente ele aprendeu a língua para poder ler, para poder realmente se familiarizar, de tão que ele estava assim encantado com Deus. Né? Esse rolo não vinha que nem as nossas Bíblias hoje, que você abre, né, em português, em inglês, grego, a língua que você quiser. Não, estava escrito no original, em hebraico, era um texto do Antigo Testamento. E ele vai lendo. E aí Filipe, então, orientado pelo Espírito Santo, aproxima-se dessa carruagem, se ajunta a ela, e aí o que o eunuco fala para ele? Entra e senta. E Filipe entra, senta, Filipe para tudo o que ele está fazendo para ouvir os questionamentos do eunuco. Ele para a sua rota, e eu queria pensar aqui com você como essa postura dele é pedagógica, é exemplar para nós, porque antes de intervir, ele acompanha a carruagem, ele tem a paciência, ele não se porta de forma inconveniente, ele espera a deixa, ele espera um momento para ele ser convidado, ele ouve atentamente antes de falar, a ponto de ele reconhecer quem era o profeta que o eunuco está lendo. Porque todo judeu, desde os 5 anos, era ensinado. Então a gente tem a Bíblia, não tinha papel, era algo caro. Então ele sabia de cor. Então ele para o suficiente para ouvir e saber de quem e que texto que é que o eunuco está lendo. Quando ele fala, você vê que ele não faz uma afirmação, ele faz uma pergunta. Você entende o que você lê? Isso é uma coisa muito pedagógica. A pergunta aqui não é uma pergunta retórica, tá? Ele não espera que necessariamente o eunuco não saiba. Ele realmente pergunta de coração aberto. Então ele não está esperando que o eunuco seja ignorante, que ele não saiba. Mas ele já parte do pressuposto que a resposta seja positiva. Por quê? Porque o eunuco continua a conversa. Você já conversou com gente arrogante? Não dá, né? Quando a pessoa sabe tudo, você se fecha. E fica claro aqui pra gente que não, porque a resposta dele, ela é assim, ela é respeitosa, porque isso a respeito vai marcar a conversa do começo ao fim. Então, ele olha para Filipe e se declara o quê? Incompetente para compreender o texto. Eu não entendo. Quem pode me explicar? Então, nisso ele convida Filipe, porque aí se parte do pressuposto que Filipe pode explicar, porque ele sabe do que o eunuco estava lendo, o que ele estava falando. Então, Filipe, ele precisa parar para ouvir, ele precisa parar de andar para acompanhar o eunuco na carruagem, e ele precisa parar para explicar a palavra. O etíope está com as Escrituras e o Filipe com o Espírito Santo. Olha que coisa linda. É nesse encontro que o véu, vamos pensar assim, é desfeito e o eunuco vai entendendo o que o profeta diz ali, porque essa investigação aqui minuciosa da Escritura não é suficiente para a gente chegar à fé. É necessário o Espírito Santo no coração da pessoa para quê? Para que esse véu seja desfeito e a pessoa realmente tome aquilo como verdade e como fé. Não é só uma chave hermenêutica, né, como a gente fala na teologia, que Cristo é a chave hermenêutica quando a gente lê o texto bíblico. É necessário o Espírito Santo transformando aquelas palavras na palavra de Deus para a pessoa.
em verdade do seu coração. E dessa forma, a gente vê que vai acontecendo nessa conversa. Porque o texto que ele está lendo é Isaías 53, na versão grega da Septuaginta. E aqui, eu falei que estava no original em hebraico, não, está em grego, tá? Desculpa. Porque a Septuaginta é a tradução grega do texto em hebraico. E era mais popular naquela época. Ele está lendo aqui as 3 partes finais do versículo 7 e as 3 iniciais do versículo 8. Lucas aqui, ele não cita as palavras do contexto imediato do texto, que indicam o sentido expiatório da morte do servo. Não é lido aqui no texto pra gente, né? Ou mesmo Filipe não escuta essa parte. O que interessa aqui pra gente é esse esquema que a gente chama de antitético, morte e ressurreição, por meio do qual a interpretação que nós temos é o quê? Da obra salvífica de Cristo. Então Cristo morre para levar a morte sobre si e ressuscita para nos dar vida. Felipe dá assim um testemunho sobre Jesus, demonstrando que ele é aquele servo descrito pelo profeta. Então, nesse sentido, ele é o justo sofredor, é ele quem carrega, então, pacientemente o sofrimento que é exposto, a mais profunda humilhação na cruz, ao mesmo tempo aponta aqui para a exaltação de Cristo, quando diz o quê? Que a sentença de morte foi anulada, porque Deus arranca a sua vida da terra, né? E essa ideia da ressurreição é de arrancar da terra e exaltar, e glorificar a Jesus. É um texto profético, poético, mas que cheio de significado cristológico para a gente. Na sequência, o que acontece? Filipe precisa parar de novo. Para quê? Para batizar o eunuco. Porque a segunda parte do encontro entre os dois aí caracteriza-se por um ato sacramental. É lindo isso. Supõe-se que então a instrução de Filipe tenha terminado com a menção do batismo. Porque também o eunuco não ia pedir para ser batizado do nada. O texto de Isaías não fala de batismo. Está falando do servo sofredor. Mas lembra que Atos 2, quando a igreja recebe o Espírito Santo e Pedro prega, como é que termina a conversa? Com mais de 2.000 pessoas sendo o quê? Batizadas. Então, é essa mensagem, é o evangelho que Filipe está pregando. Então, quando chega num lugar que tem água, o etíope aproveita a ocasião. Eu creio. O que me impede de ser batizado? Tem fé? Tem água? Nada. Então, Filipe para tudo que ele está fazendo e batiza o eunuco. E é muito importante pensar, ele saiu daquele contexto judaico, então ele não pediu para o eunuco ser circuncidado, nada disso. Ele foi batizado, ele aceitou a Cristo e recebeu o seu sacramento pela fé, né, que nós tanto prezamos como reformados. Então, no contexto aqui da narrativa, ela serve para nos fazer pensar. Se o Espírito Santo conduziu de tal forma o caminho do etíope, quem seríamos nós, quem seria o Filipe para pôr algum obstáculo? Ele está lá vivendo a vida dele, de repente ele tem que parar tudo. Deus manda ele para aquele lugar, encontrar aquele homem, falar do evangelho para ele. E como a gente sabe que aqui, seja o ato de emergir nas águas, seja o ato de imersão, de aspersão, de jogar água na cabeça, não importa como, tá? Aqui a gente não vai discutir o método, mas o batismo é para nós o quê? O símbolo da nossa participação na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Morremos com Ele pelos nossos pecados e ressuscitamos com Ele por uma nova vida. Então, através desse ato, o eunuco experimentou uma nova realidade. Para ele agora faz parte do povo de Deus. E ele sabe o quê? Exultante, cheio de júbilo, o texto fala. Porque ele não pode entrar lá na Assembleia dos Santos, em Jerusalém. Mas Deus veio encontrar com ele no meio do seu caminho de volta para casa. E ele sai feliz. E a partir dessa ideia, então, que Filipe precisa parar, né,
para explicar para ele, para falar com ele, para ter esse cuidado, para ouvir, eu queria pensar com você que nós precisamos parar. Porque muitas vezes, como Felipe, nós ficamos focados nas nossas atividades. A gente está indo para lá e para cá, fazendo e desfazendo. Igual eu falei, tem gente que está nessa época do ano, chega novembro, está cansado porque, nossa, fiz tudo que tinha que fazer e está exausto, não tem perspectiva. Mas tem aqueles que, eu fiz tudo que tinha para fazer, está ótimo, estou esperando o Natal, vem em mim 2025. O fato é que, independente de quem seja você nessa história, talvez a gente precisa parar para refletir, parar para viver o presente, porque é somente quando a gente para que a gente enxerga as pessoas, que a gente pode ouvi-las, que a gente pode ouvir as suas necessidades, tentar entender antes de fazer afirmações, fazer perguntas respeitosas, verdadeiras, para que haja esse vínculo de conversa, de graça. É somente quando a gente para que a gente pode desfrutar o Evangelho de fato e desfrutar a nossa salvação. Porque a gente enche os nossos dias de ocupações, né? Muitos de nós temos agendas cheias. Nós enchemos as agendas dos nossos filhos também, porque a gente tem medo do tédio. Não, porque eu vou parar agora. Antigamente aquela coisa, eu vou em algum lugar, eu tinha que conversar com a pessoa da frente ou de trás do caixa, né, se tivesse uma fila grande. Agora não, eu pego meu celular e eu não sei mais o que é tédio. Eu não sei mais o que é parar e estar naquele lugar simplesmente por estar, de olhar em volta, de sentir o cheiro, de ouvir os sons, de estar numa conversa, de pegar o seu smartphone e desligar ele, ou então tirar da vista e olhar nos olhos da pessoa e falar com ela e fazer com que aquele momento seja especial. E é muito importante isso. Isso eu não sei se você sabia, mas eu andei pesquisando. E é também considerado uma disciplina espiritual chamada estácio. Mas você vai lembrar de uma outra palavra que eu disse na mensagem na outra série do Mindfulness, lembra? De viver o momento presente? Mais uma vez, a psicologia emprestando à espiritualidade alguns termos. Ou seja, eu parar o que eu estou fazendo para viver o presente, não me concentrar nem no passado, nem no futuro. Viver o aqui e agora. E não é só porque é uma coisa que está na moda, mas é uma coisa que a palavra mostra para a gente que deve ser feita. O presente, como a gente entende, já tem esse nome justamente por isso. É um presente. Porque o passado a gente guarda as lembranças, o futuro a gente às vezes fica pensando e dentro das nossas rotinas talvez a gente precise parar. Porque é quando a gente para que a gente sacramentiza as coisas. É quando o Felipe para o batismo que aquele momento se torna especial e aquele momento sai jubilante. É quando a gente para brincar com o filho, para olhar para alguém que a gente ama, para ter uma conversa que às vezes é necessária, que aquele momento se torna único, ele se torna sacramental, ele se torna especial. Eu gosto particularmente de Lucas, sou muito fã do Evangelho de Lucas, de Atos dos Apóstolos, porque você vê o que? Ele mostrando o movimento de Jesus. Mas você vê que nesse movimento de Jesus andando, de Jesus fazendo, e da palavra indo, e do Evangelho se espalhando, são os momentos, são as pausas que estão registrados de como o Evangelho chegou até o centro do mundo conhecido daquele tempo, que era Roma, e como nessas pausas as coisas foram sendo construídas. E para nós, talvez a gente precise questionar. Porque talvez a gente fale assim, Gisele, você está falando então que eu tenho que parar para sacramentar, mas no meio do meu cotidiano, não tem muita coisa de sagrado em escovar o dente, em acordar, em arrumar a casa, em responder e-mail, em ter reunião que poderia ter sido um e-mail, em mandar mensagem para o WhatsApp, em ficar parado no trânsito de São Carlos, de São Paulo, tu lembra? Mas de São Carlos, Gisele, pelo amor de Deus, não dá, né? O que tem de sagrado nisso? De comer,
de lavar a louça, de tomar banho, de lavar roupa, de trabalhar. Quando trabalhar a gente já sabe o que tem de sagrado, né? A gente falou sobre isso no mês passado. Mas o fato é que às vezes a gente não encontra sacralidade nessas coisas, mas a gente esquece que o nosso Deus está conosco em todo tempo, em todo lugar, e que Ele se movimenta no ordinário das nossas vidas. E isso é maravilhoso, porque inconscientemente nós acreditamos que a santificação acontece naqueles momentos de adoração na igreja, no momento meu de devocionário. Então é só naquelas horas que eu sou santificado. Será? Será? Né? Será que Deus está desconectado então das nossas atividades diárias? Das nossas pausas necessárias no meio de tudo isso? Filipe, né, a gente pode aprender com ele que o tempo não pertence a nós. A Joyce falou hoje cedo no início da escola dominical sobre a sua reflexão sobre o tempo, e no final das contas, ele não é nosso. Eclesiastes fala, tempo para tudo debaixo da terra. Porque Ele nos deu o tempo, nós não sabemos quanto tempo nós temos. E quando a gente descobre, né, ontem foi dia de finados, quando a gente olha para os nossos amados, para as pessoas que nós amamos, nossos queridos, a gente descobre que foi pouco tempo. Nunca é suficiente, nunca vai ser. Então, dentro disso tudo, a gente começa a entender que talvez a vida seja um lugar sagrado. E a gente precisa começar a entender que é necessário viver o presente no presente. Para que ele seja presente de fato, para que ele seja verdadeiro. Parar faz com que a gente possa ajustar a nossa rota, porque às vezes a gente está indo em colisão a um burnout, em colisão a ser aquela pessoa que ninguém quer por perto. Mas quando eu paro e eu realinho a minha vida à luz da palavra do Senhor, e eu vejo que talvez, nossa, acho que eu não estou vivendo esse evangelho direito, não. E a gente se coloca e pede para o Senhor, Deus, nossa, o que eu tenho que fazer? Talvez Deus mande alguém como Filipe para te alertar, mas talvez não. Se a palavra dele é viva e eficaz e ela fala conosco, na nossa rotina ela também vai falar, porque a gente vai andar por essa vida consciente da graça e da presença de Deus em tudo o que nós fazemos, até quando a gente peca. É muito sério isso, porque a gente acha que quando a gente peca, parece que Deus saiu do horizonte, né? Saiu da sala e está tudo liberado, eu saí daqui e está tudo certo. Mas não é isso. Essa ideia, né, então, do estácio, do parar, essa ideia do estacionar. Parar. É como a gente, quando está dirigindo e precisa parar para recalcular a rota, e aí o Marquinhos depois saiu com a Estherzinha, mas ele, que é professor de trânsito, aí você pode perguntar para ele quantos pontos são na carteira se você estiver mexendo no celular andando de carro. Eu sei que acho que são 7, se eu não me engano. Depois ele confirma pra gente. Então, qual que é o hábito? Deveria ser parar o carro, recalcular a rota, falar, não, eu sei que esse caminho tem alguma coisa meio estranha nele. Quantas vezes nós traçamos um trajeto que a gente às vezes conhece, mas não tem certeza, e a gente vê que tem alguma coisa errada e a gente precisa parar. Então, quando a gente para refletir, é muito parecido com essa ideia de parar o carro, de refletir. Ou aquela pausa numa viagem longa, que você precisa esticar as pernas, ir no banheiro, tomar aquele café, jogar aquela água no rosto, para continuar a viagem. Então, o nosso convite ao longo desse mês é que você possa aplicar essas pausas na sua vida. Elas podem ser conduzidas pelo Espírito Santo, como foi a de Filipe? Podem. Amém. Que bom. Porque Ele vai fazer isso com você. Mas elas também podem ser propositais. Você pode parar, sentar sem o celular, sentar sozinho na sua sala e sentir o gosto do café que você está tomando, olhando para uma paisagem bonita, ou não, e refletir o que aquilo gera em você. Se esses sentimentos Deus se agrada ou não, ou depois que você passou por uma situação difícil,
Você parar e pensar e refletir. Como é que eu estou saindo dessa situação? O que isso me agregou? O que isso me tirou? É muito importante isso nos nossos ciclos, já que eu falei que a gente está chegando no final do ano, né? E a gente acaba tendo essa ideia de um ciclo que se fecha, mas um ano que se acaba. Não espera chegar dia 31 de dezembro. Você pode começar a fazer isso já, né? Logo a gente tem aí o culto de ação de graças. E o que até aqui eu sou grato? O que eu posso arrumar? O que dá tempo? Se dá tempo e se não dá tempo, o que eu posso fazer? A gente precisa parar para refletir, porque são nas pausas da vida que Deus ensina a gente a olhar além das circunstâncias visíveis e estressantes que a gente vive, que esse reino invisível que a gente fala, ele está acontecendo. É no meio de tudo isso que a gente percebe, e são nessas pausas que a gente vê o sustento e a ação de Deus através de nós e em nós, apesar de quem nós somos, apesar da nossa limitação, do nosso fracasso. A gente aprende nas pausas que o nosso valor não está na quantidade de tarefas que a gente realiza, nem na nossa eficiência de controle de tempo, porque por mais controle que você possa ter, talvez você vai ter a sensação que não foi suficiente, que não deu para fechar tudo, que se o dia tivesse 42 horas seria melhor, mas aí eu te falo que não ia ser suficiente. E aí nisso tudo, talvez você precise parar, aprender a parar. E se talvez você não saiba, peça isso ao Espírito Santo. Ele fez isso com o Felipe, pode fazer com você também. Para que você ande por essa vida com um coração grato, transbordante, porque o Evangelho dele chegou até você. Que você possa sair jubilante dessas pausas, como o eunuco saiu, porque você percebe que aquele momento é único, é sacramental, é especial. E nisso tudo, são nessas pausas que a gente recalcula a rota. Felipe nos mostra como, em meio à sua rotina, no meio das suas inúmeras atividades lá, como diácono, fazendo o que tinha que fazer, o Espírito Santo tira ele daquele momento, manda ele para esse lugar deserto e níspido para encontrar esse etíope, que não tinha total entendimento de Deus. E quando esse encontro acontece, quando ele para falar do Evangelho, quando ele para explicar, existe testemunho, existe vida, existe batismo, é um momento sacramental, é especial. E talvez você esteja precisando parar em inúmeras atividades, mas você não parou para pensar que talvez você precise parar. É meio estranho, mas tem muito isso também. Que às vezes a gente precisa parar, porque a gente corre tanto, como diria na internet aí, que a gente não pode esquecer por quem ou por que nós estamos correndo. Quais são as nossas motivações? Quais são os seus porquês, né? Muito do nosso trabalho cotidiano, então, muito de tudo isso, às vezes não tem sentido mesmo. Quando a gente para e pensa, realmente, talvez não tenha sentido eu ficar parado 10 minutos na Miguel Petrônio no horário de pico. Mas já que eu estou ali, talvez seja um momento de encontro com Deus, de oração. Ore, eleve sua mente. Porque tem coisa que a gente acha que é inútil, mas não é. Aquele momento, ele vai passar? Vai. Mas enquanto você está ali, o que você está fazendo com aquilo? O que esse momento está gerando em você? Ore a Deus. Se você está aí com a reunião, não tem como desmarcar a reunião bem que eu queria, porque é sempre o mais do mesmo. Chega um pouco antes. Chega 10 minutos antes, entra na sala, ore por aquela reunião, peça a Deus que aquele momento seja proveitoso, mesmo que aquelas pessoas não conheçam a Deus. E mesmo que talvez você naquela reunião, naquele momento, não tenha oportunidade de falar do Evangelho para elas, mas que elas possam olhar para você e ver o Evangelho na sua vida, no seu trato, na sua forma e na criatividade que Deus te dá para dar soluções para problemas às vezes complexos. Ore, peça, sacralize os seus momentos. Seja proposital.
já que às vezes a gente tem que parar, já que o trânsito me obriga, já que a louça não se lava sozinha, infelizmente, né? Essa aí é eterna, já que eu tenho que parar ali, seja um momento de encontro com Deus. Que eu possa buscar no Senhor direção para a minha vida, que você possa estar sensível à voz de Deus, que você possa estabelecer nessas pausas, sejam elas intencionais, onde você vai chegar antes, onde você vai fazer com que aquele momento seja diferente, ou sejam aquelas que Deus faz te parar, que sejam momentos sacramentais, que sejam momentos de encontro. Como diria George Miller, que é um pastor britânico, as paradas de uma pessoa, bem como seus passos, são ordenados pelo Senhor. Nas próximas semanas nós vamos ver outros exemplos de como recalcular a rota, quando nós erramos, querendo ou não querendo, enfim. Eu rogo que o Espírito Santo seja contigo quando você parar, quando você precisar parar, mas acima de tudo, que você queira parar, para repensar a vida, por mais que você tenha certeza que está no caminho certo, que está tudo bonito, que está tudo certo. Pare, irmão. Pare, né? Estica as pernas, dá aquela respirada, fala com o Senhor. Você possa ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida e que através de você, seja o tédio, seja a pressa, seja o que acontecer, o Espírito Santo possa te ensinar, te equilibrar, para que você possa ouvir a voz dele e através das suas ações, através da sua vida, você possa levar sacramento, levar vida, levar alegria, ser força, que a gente sempre possa parar para recalcular nossa rota. E como a gente leu no começo, Salmo 46, os versos 10 e 11 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Pare, se aquiete, deixa Deus te orientar. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos a viver o tempo contigo, a viver o momento a momento, consciente do que nós estamos fazendo. Que as nossas pausas sirvam para experimentar, Pai, a sua presença em nós e através de nós. Permita que o nosso ritmo de vida seja suave, para que a gente possa contemplar com alegria o trabalho das nossas mãos como colaboradores contigo na vida do teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, pelo tempo, por tudo que o Senhor tem nos dado para fazer. Que nós possamos parar, ó Deus, nos aquietarmos na sua presença, para que os seus planos sejam os nossos planos, para que as nossas pausas, ó Deus, sejam as suas pausas, para que nós possamos ouvir a Ti, Senhor. E nesse momento de culto, Pai, nós somos gratos a Ti, porque nós escolhemos parar a nossa vida no começo desse domingo, no início dessa semana, para celebrar a Ti, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Essa pausa que é tão necessária. Nós somos gratos a Ti, Senhor, Te damos glórias. Não há outro ao qual nós possamos elevar a nossa mente senão o Senhor. A sua misericórdia é grande, porque o Senhor nos deu o seu Filho, Pai, para que a gente pudesse celebrar esse momento de ceia, esse momento de sacramento. Pai, que nesse momento a sua presença seja viva, seja real nos nossos corações, ó Deus. Que ao sentirmos, ó Pai, o sabor do pão, o gosto da uva, nós possamos lembrar, Senhor, que o Senhor parou tudo o que o Senhor estava fazendo na eternidade e desceu até nós, ó Pai, e se tornou homem como nós. Que o Senhor viveu, morreu e ressuscitou para nos dar vida, para que a gente possa contemplar, ó Deus, a eternidade. Agradecemos, ó Pai, pelo pão e pelo vinho. Colocamos diante de Ti, Senhor, essas ofertas na mesa do pão e do vinho, que elas
Alimentem, Senhor, o nosso espírito nessa hora, assim como alimenta o nosso corpo. Nós te damos graças, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vou pedir para o presbítero de Uraci nos ajudar. Ele vai entregar para você o pão e o vinho. Eu peço para você aguardar o momento oportuno. Nós faremos a celebração junto. Louvado seja Deus. Eu faço das palavras de Paulo também as minhas palavras, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu, dizendo: esse é meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Após haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é um cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. E nisso consiste o mistério da nossa fé. E o motivo da esperança viva, que todas as vezes que nós comemos e que nós bebemos, nós anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, até que Ele venha. Então comamos e bebamos todos juntos. Nós te damos graças, ó Deus, de todo o coração, Senhor, pela comunhão do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que Tu comunicas, ó Pai, através do sacramento da Eucaristia, desse momento presente, dessa pausa que nós fazemos, ó Pai, dessa santa ceia do Senhor, por Tua grande misericórdia, Pai. Nós preservamos na comunhão dos santos eleitos. O Senhor nos chamou antes da fundação do mundo. Obrigada por tão grande amor expresso por nós, Pai, através de ações. Obrigada que esse alimento nos leve, Pai, às boas obras que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nela. E no final, Pai, dos nossos dias terrenos, que a gente alcance com Cristo Jesus a glória que o Senhor tem preparado para os seus. Por Cristo e em Cristo nós oramos. E confiados nessa fé, Pai, oramos juntos a oração que o seu Filho Jesus nos ensinou, dizendo todos juntos, convido você a ficar em pé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.